A paz do Senhor, meus irmãos, aqui pastor Esther Ribeiro do projeto Culto na Roça. Ainda não conhece esse projeto? Se você não conhece, pesquisa aí nas nossas redes sociais, Culto na Roça GO. Nós somos de Caldazinha, Goiás, e recebemos todos os anos pessoas de todos os lugares para participar conosco das nossas vigílias, do nosso congresso. E você pode ser mais um seguidor, né, e acompanhar esse projeto que tem abençoado vidas. Para você que ainda não se inscreveu aqui no meu canal do YouTube, se inscreve aí, deixa o seu like. Eu só te peço uma coisa, fique comigo até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você será impactado. Oi, gente! Então, meu povo, vocês que têm acompanhado aí, estamos de volta com os nossos vídeos. E o que eu tenho feito, né, já para atender muitas pessoas que acabam deixando comentário nos vídeos, que acabam mandando mensagem no direct. Eu sei que não é só comigo, mas tem muitas pessoas que devido à correria não conseguem responder todo mundo. Por mais que eu leia, eu não consigo trazer a explicação que eu queria aí, que vocês deixam no comentário, que vocês mandam no direct. Então o que eu estou fazendo? Eu estou entrando lá, lendo as mensagens, pegando alguns assuntos relevantes para responder aqui no vídeo, porque assim eu tenho certeza que eu vou estar alcançando mais pessoas que têm, né, passado pelas mesmas situações, que têm vontade, curiosidade de saber desse mesmo assunto. Eu vou acabar respondendo um monte de gente de uma vez só, não é legal? Então, sempre deixa aí seu comentário nos vídeos, mande mensagem no direct, me segue nas outras redes sociais. Quem sabe eu apareço aqui com uma dúvida sua, trazendo a resposta ou o conselho que você esteja precisando. Amém? Gente, eu até, assim que eu comecei a gravar os vídeos, novamente, né, agora, eu sempre faço isso, eu deixo lá no meu Instagram uma caixinha de sobre perguntas em relação ao ministério, sobre libertação, e peço para vocês sugerir assuntos ou mandar uma pergunta, uma curiosidade, um conselho. E eu abri, né, hoje uma caixinha de pergunta, hoje que é que dia, gente? Hoje que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu não sei quando que eu vou postar ele, mas hoje é 17 de janeiro de 2021. E a primeira pergunta que apareceu lá na minha caixinha de pergunta do Instagram foi: como vocês foi crescendo o ministério de vocês e salvando vidas para Deus? Eu acredito que essa é uma pergunta direcionada ao culto na roça, né? Mas o que as pessoas precisam entender, antes, né, ela tinha mandado assim para mim: como que você foi crescendo no seu ministério? Eu falei: pergunta para mim direitinho para me poder entender. E aí ela me falou, né, a respeito de uma amplitude geral do culto na roça. Mas o que eu quero que vocês entendam, muitas pessoas vê hoje o culto na roça, vê hoje a dimensão do projeto, e eu até me deparo com pessoas que eu vou, líderes, igrejas que eu vou ministrar, e param, me perguntam, falam: como que você conseguiu? O que foi que você fez? O que aconteceu para ter essa amplitude que tem hoje? E o que eu vou responder é muito válido para você que sonha com coisas grandiosas, com ministério, com Deus te usar, com Deus te levantar, soprar o teu nome. Embora eu não tenha tudo isso, né, para poder falar aqui com vocês. Tem outras pessoas, muito mais gente como se diz, né, com estrada bem maior que a minha. Eu ainda estou começando agora, embora eu nasci em berço evangélico, mas o que eu já vivi, eu tenho base para falar para vocês. Que tudo é Deus, tudo é a vontade de Deus. Quem me vê hoje no culto na roça, vê a amplitude que está, não imagina, eu não caí ali de paraquedas, eu não cheguei ali sem preparo, eu não cheguei ali sem conhecimento, eu não cheguei ali como uma aventureira, que o que tem muito hoje são aventureiros que estão olhando, estão achando que é fácil, estão achando que é só isso ou aquilo, e o que fazem? Eles começam e logo param, eles começam e logo terminam. São pessoas, né, que não querem passar pelo processo, querem logo, né, já tá lá fazendo, porque acham que é simples. E aí eu começo a analisar a minha vida, como que eu cresci, como que eu cheguei lá. Gente, para quem me conhece antes de culto na roça, vai saber que eu sempre fui uma pessoa ativa na obra, sempre. Eu vinha de
nasci em berço evangélico, desde que eu me entendo por gente, filha de pastora, e sempre fazendo cruzadas evangelísticas na rua, fazendo louvorzão, líder de regional por vários anos, fazendo pré-congresso, cuidando de festividades. Então eu não caí de paraquedas, Deus me preparou, eu não decidi ser uma aventureira, Deus me preparou para estar ali. E quando eu comecei o projeto do Culto na Roça, que eu comecei a observar, eu falei, gente, agora eu entendo por que Deus me permitiu estar ali, porque Deus me permitiu conhecer tal pessoa, né? Eu trabalhei como assessora, eu trabalhei na mídia imprensa, eu trabalhei com Davi Passamani, eu trabalhei com Disco Preço, eu trabalhei com Alda Célia, alguns diretamente, alguns indiretamente, cuidando das redes sociais. Então assim, eu vi coisas que eu quis fazer, né, igual, eu vi coisas que eu não quis fazer igual, mas quando eu estava lá na frente, eu fui entender que cada lugar que eu pisei, que cada pessoa que eu conheci, era um preparatório para algo que Deus havia para me entregar. Então, quando Deus tem uma obra para nossa mão, Ele te leva primeiro para uma olaria, né? A gente acaba, infelizmente, se deparando com muitos aventureiros. E quando a gente chega num lugar, a gente que tem uma experiência, a gente que tem uma maturidade, a gente sabe quem tem trajetória e quem não tem, né? A gente sabe quem tem chão e quem é aventureiro. Porque a gente vê nos aventureiros uma certa empolgação, a gente vê nos aventureiros uma certa desorganização, uma certa prepotência, uma certa arrogância, porque quem tem trajetória respeita o tempo de Deus, quem tem trajetória sabe o que é humildade, sabe o que é calar, sabe o que é fazer a vontade do Senhor e não a nossa, né? Então, para início de conversa, eu não cheguei no Culto na Roça por acaso, houve um preparatório, houve uma trajetória. Bem, sobre crescimento, mais uma vez eu vou dizer, tudo é por Deus. Eu entendi que Deus havia me escolhido para essa obra. E quando eu comecei, eu não sei se eu já falei isso em outros vídeos, tem um vídeo aí falando sobre o Culto na Roça, logo um tempo depois eu fiquei sabendo de uma profecia sobre o culto na roça, né? Uma irmã, uma missionária, disse que as pessoas que moravam antes de nós, antes da minha família na chácara, fazia culto lá, e um profeta um dia disse que naquele lugar seria um lugar separado para Deus fazer grandes coisas, que viriam pessoas de vários lugares e estaria ali. Aquele pessoal que morava ali riu, né? Achou que não fazia sentido a profecia, que não podia ser. E o que acontece é que eles depois acabam saindo de lá e a gente vai para lá, morar lá. Então Deus havia me preparado para essa obra e Deus havia escolhido aquele lugar para fazer algo grandioso ali. Então, se era da vontade do Senhor, naturalmente Ele vai fazer crescer e prosperar, né? Mas o que eu entendo sobre o crescimento é que tudo é por Deus, e quando tudo é por Deus, Ele exalta e Ele abate. E é o que muitas pessoas, eu acho que na verdade o que acontece não é nem que a pessoa não saiba disso, não é nem que a pessoa esteja atenta a isso. Quando a pessoa se corrompe, ela não se corrompe porque ela quer se corromper. É aos poucos, né? Ela acaba ficando cega, ela vai se mudando, e quando ela vê, quando realmente cai a ficha, Deus já está olhando, igual quando Deus olhou para o profeta Samuel e disse: Samuel, chega, eu já rejeitei Saul, né? Então, na mesma forma que Deus separa, que Deus unge, se termos, né, esse processo de desobediência, se passarmos pelas desobediências, se nos corrompermos, o Senhor Ele também abate. Então, se você hoje quer crescer no seu ministério, se você hoje quer crescer naquilo que Deus te separou para fazer, se você quer que haja crescimento e prosperidade, você tem que entender que tudo é por Deus, que tudo tem que ser feito de acordo com a vontade dEle.
e aí sim ele vai gerar crescimento. Quando eu comecei o projeto, o que as pessoas falavam, ela falava assim, isso aí é fogo de palha, isso daí vai passar, é só um movimento, daqui a pouco as pessoas esquecem, é só porque é o começo. E eu ficava olhando aquilo, analisando, falando assim, mas não é, porque isso aqui Deus escolheu, porque Deus separou. Então eu lembro que quando era dia de vigília, a gente sempre tirou a oração no começo, e eu sempre orava e falava para todo mundo ouvir, Senhor, se isso daqui não é da tua vontade, que o Senhor abate. Se isso daqui não é da tua vontade, que o Senhor não faça prosperar. Mas se for da tua vontade, gera crescimento, gera prosperidade, gera avivamento. E o meu início, ele fala muito sobre o que acontece hoje. Porque no início do culto na roça, eu não vou vir aqui falar para você sobre marketing, sobre estratégia, eu vou falar sobre a oração. Quando nós começamos o projeto, antes de dar início na vigília, eu fiz uma campanha de 21 sábados consecutivos de oração, das 11 da noite até as 6 da manhã. Então eu orei muito para Deus cumprir algo naquele lugar para mim antes de começar o projeto. E quando a gente começou o projeto, a gente antes de uma vigília, eu estou falando isso, não é que eu não esteja orando agora com a minha equipe, mas que nós agora mudamos as nossas consagrações. Mas no início a consagração que a gente fazia era 5 dias no monte, né? A gente ia ter vigília no sábado, então segunda-feira a gente se encontrava no monte. Se ninguém fosse, eu ia sozinha, mas acaba que a gente reunia ali 40 pessoas no monte. A gente orava das 10 até 11, meia-noite, 1 hora, até a hora que Deus operasse. Então a gente orava 5 dias na semana para fazer um evento no sábado. E no começo a gente fazia 2 vezes no mês. A gente fazia campanha pela madrugada. Então era muita oração, muita busca para chegar onde que nós chegamos, sempre estando debaixo da vontade do Senhor. Mas e a minha perspectiva era ser o que era hoje, com tanta busca, com tanta oração? Tudo que eu queria era mover de Deus, poder de Deus, cura, libertação. Eu lembro que assim, uma das coisas que a gente fez o primeiro culto com 50 pessoas, e eu via que ia só aumentando as pessoas, né? E aí eu falei para Deus, Deus, eu vou ficar tranquila, eu vou ficar feliz quando eu conseguir reunir nesse lugar 500 pessoas. Era a minha meta, era a única meta assim que eu tinha, né? E a única vontade, desejo que eu tinha era de alcançar 500 pessoas naquele lugar. Só que a gente já alcançou naquele lugar ali, em um dia, cerca de quase 1000 pessoas. Então, algo que eu nem esperava. E ter alcance nas redes sociais, ter alcance fora do país, eu nunca cheguei a sonhar ou esperar isso. O que eu esperava, na verdade, era que eu pudesse filmar e guardar. Eu lembro que um dia eu falei, Deus, é tão maravilhoso o que acontece aqui que eu queria guardar, porque talvez só se eu contar as pessoas não vão acreditar, e eu quero lembrar, eu não sei o que vai acontecer depois, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas esse aqui merecia ser gravado, guardado. E aí logo tempo depois a gente recebeu, né, a visita da TV Evangélica Brasileira, que se ofereceu para gravar, e a gente gostou, começou a trabalhar junto, fazer parceria, e nós começamos a divulgar, a postar. Porque até então, antes eu só gravava pelo celular, né? Postava no celular para divulgar, para convidar as pessoas, e as pessoas iam. Mas quando a gente começou a postar o vídeo, começou a chegar muito longe. E o vídeo que marcou o projeto, que a gente teve um alcance muito grande, foi o da Ailda Monteiro, o testemunho dela, que viralizou na internet. O ministério dela, ela começou a pregar em vários estados. E a gente também, da mesma forma, muitas pessoas conheceram o projeto Culto na Roça. Foi quando eu fiquei impactada ao ver algo que nem eu mesmo sonhava, nem mesmo imaginava, que Deus fez para aquele lugar. Só que quando eu paro para olhar fotos, quando eu paro para ver os passos, a trajetória, a gente vê que não é como as pessoas olham e pensam, o vídeo caiu na internet e viralizou. O vídeo caiu na internet, tipo assim, como se fosse sorte, como se fosse algo fácil.
Mas na verdade a gente, quando quer crescimento, a gente planta. E quando só eu, Deus e as pessoas que caminharam comigo no início sabem por que hoje Deus honra, por que hoje Deus entrega, por que hoje Deus faz. Eu lembro que no início eu falava: Senhor, as pessoas precisam saber do projeto. Como que meu pai, no começo, ele lutava muito e ele falava assim: você tá achando que alguém vai saber que tem culto aqui? Você tá achando que alguém vai sair de longe para vir aqui de madrugada, no meio do mato? E aquilo, ficava assim na minha cabeça: não pode, não tem como. Eu não aceito essa palavra, eu não aceito isso, porque eu já acreditava no meu chamado, eu já acreditava no que Deus tinha naquele lugar. E eu ficava: Senhor, me dá estratégia, se é da tua vontade, me dá estratégia. Então, para quem olha e vê um vídeo que viralizou na internet, acha que é sorte, não sabe das orações com Deus e das estratégias que Ele foi dando para que a mensagem dele fosse divulgada. Então, o que eu fazia? Eu pedi estratégia para o Senhor. Eu lembro de imprimir na impressora o cartaz do evento. Eu saía, com a Nelda, que era minha assessora, que andava comigo, minha amiga, nas minhas agendas todas. A gente saía nos pontos de ônibus, nos lugares que era mais movimentado, e saía pregando nos postes, nos pontos de ônibus, os cartazes do evento. E aí eu falei: Senhor, mas ainda não tá legal, eu preciso de uma estratégia elaborada. Aí eu falei: já sei, eu vou tentar atingir meu público-alvo, E aí eu mandava fazer panfleto todo mês, rodar aquele monte de panfleto na gráfica. A gente ia para os montes orar, apresentar o projeto e entregar panfleto, porque lá estava o povo que era pentecostal igual a gente, que ia ter interesse, E aí a gente saía de vários montes entregando, falando do projeto. E aí sim começou a vir bastante pessoas que também, são pentecostais, são do manto, gostam de monte, gostam de orar, gostam de dar lugar para o Espírito Santo. E aí essas pessoas, a gente começou a chegar de boca em boca. A gente carregava material dentro do carro, parava em algum lugar, você viu o pessoal mesmo da equipe falando: eu fui falar para fulano e fulano já conhecia. A gente fez muito trabalho boca a boca, muita divulgação. Eu tô aqui, gravando esse vídeo para você. Daqui a pouco tava um amigo meu contando para ele como que a gente chegou até aqui e lembrando de tudo isso, muitas coisas que a gente passou. Eu sempre pregando, ministrando, ia nas minhas agendas, ia com a camiseta do culto, falava, convidava as pessoas para ir no culto, rede social, a gente compartilhando, falando. Só que eu vejo, e preciso deixar bem claro para vocês, que tudo é Deus. Não adianta eu jogar um vídeo na internet e achar que vai dar certo. Não adianta eu falar, investir dinheiro, achar que vai dar certo se Deus não estiver presente, se não for a vontade de Deus. Porque tem gente que do nada, sem dinheiro, sem recurso, sem conhecer ninguém, Deus assopra o nome da pessoa, porque é a vontade de Deus. Agora tem gente que investe dinheiro, tem gente que tem curso, tem faculdade, tem uma boa oratória, conhece muita gente, mas não vai para frente, porque não é a vontade do Senhor, não é o mesmo propósito que o Senhor tem, Então eu sempre falo: gente, tudo é por Deus. Se Deus quer, Ele faz. Se Deus não quer, não adianta você gastar dinheiro, não adianta você correr atrás, porque às vezes a vontade do Senhor é outra, para o seu ministério, para a sua vida. Eu já vi gente investir e tentar um ministério de itinerante, já vi gente tentar um ministério de abrir uma igreja e não acontecer, e não ir. Talvez Deus, tá ali esperando a pessoa primeiro passar pelo processo de maturidade espiritual para levantar, e essas pessoas estão lá, tentando. Então eu acho que quando se fala de crescimento, o que você precisa ter é muita paciência, muita tranquilidade e muita perseverança. Porque o que mais tem é gente que vai falar que não vai dar certo, que está errado, que não é assim.
O que mais vai ter é gente que na metade do caminho vai te abandonar e vai te deixar sozinho. O que vai mais ter é gente que estava do teu lado a lado, de repente se levantar e virar contra você. Então, diante de tudo isso, você tem que ser aquela pessoa que está ligada no propósito, independente do que aconteça, né? Que está perseverante naquilo que Deus te falou. Quem é o homem para falar? Quem é a pessoa para falar? É naquilo que o Senhor falou que vai se cumprir na sua vida. Então, deixa eu ver aqui. Olha, já tem mais de 10 minutos de vídeo. Gente, eu não quero estender esses vídeos aqui. O projeto do culto na roça, eu sou muito sistemática em relação à questão de dinheiro. As pessoas entram em contato, entram em contato e falam assim: você vai se candidatar? Ou por que você não se candidata? Qual que é o sentido do culto na roça? Porque você vai abrir uma igreja? O que você quer com isso? E algo que eu sempre me perguntei ao Senhor, né? Porque eu não pretendo me candidatar, eu não pretendo abrir uma igreja. Quem são pastores são os meus pais. Eu fui consagrada por eles ali, né, como pastora do projeto Culto na Roça. Mas o que sempre Deus gerou no meu coração é o avivamento, né? Então, quando eu trago pessoas de outras igrejas para o Culto na Roça, eu quero que o Senhor traga para essas pessoas que ali seja um lugar de refrigério, que ali seja um lugar de renovo. Como é maravilhoso ouvir os testemunhos, ouvir pessoas que chegam lá, que estão querendo desistir do ministério e são renovadas, pessoas que chegam lá sem saber de que forma que o Senhor vai usar, e eles se tornam, né, recebem unção de profeta, recebem dons espirituais. Sabe por quê? Coisas que eu vivi na minha infância marcou a minha vida. Obras sociais que eu recebi marcou a minha vida. Ministério que eu cresci assistindo marcou a minha vida. Então eu sei que, assim como eu, tem muitas pessoas que foram marcadas pelo Gideão, pessoas que foram marcadas pelo projeto de Natal, e o que eu vivi que mudou a minha vida, eu quero que venha mudar a vida de alguém. Eu acho que a minha vida tem que ter um sentido, porque aqui na terra é tudo passageiro, eu não quero passar aqui em vão. Então, se eu puder ser útil na obra, se eu puder servir ao Senhor, isso me alegra. E às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de entender que a gente está se doando, que a gente está se entregando sem querer nada em troca, né? E quando Deus vê esse propósito na nossa vida, Ele vai fazer gerar crescimento naquilo, né, que está no seu coração. Ele vai fazer prosperar aquilo que está no seu coração. Porque o propósito daquilo que está no teu coração, que é o que Deus tem olhado, o que Deus tem observado. Então, naquele lugar, eu comecei a fazer obras sociais, a doação de alimento, doação de roupas, doação de móveis. Gente, tem cada história, cada coisa assim que a gente viveu para contar para vocês. E eu fico feliz, porque a palavra do Senhor diz que a fé sem obras é morta. Então eu tenho isso no meu coração. Quando as pessoas olharem para o projeto do Culto na Roça, eu quero que elas olhem e falem assim: tem razão de Deus ter soprado, tem razão de ter chegado em tantos lugares, porque vão dizer, porque o Senhor está aqui, verdadeiramente o Senhor está aqui, não porque eu falo bonito, não porque tem dinheiro, não, porque a glória é do Senhor. Eu quero que as pessoas olhem para aquele lugar e automaticamente, ao pisar naquele lugar, só de pisar, só de olhar, só de sentir, sabe por que Deus fez crescer, sem precisar explicar. Amém? Deus abençoe vocês. Gente, comenta aí, tá bom? Se tiver alguma sugestão para vídeo, deixa, porque agora eu vou sempre gravar vídeo para responder vocês aí. Tô sempre olhando aqui na tela, tô ficando meio aroia. Deus abençoe.